Boa noite a todos, todas e todes. Sejam bem-vindos a mais essa live que a ICM Cabedelo está propondo para debater com vocês. O tema de hoje é espiritualidade TT. Estamos como convidados a reverenda Alexia Salvador, das Igrejas da Comunidade Metropolitana de Mairiporã, e o monge José, o monge budista Zen, da comunidade Zen Budista de Campina Grande. Bem-vindos os dois, muito obrigado por ter aceitado o convite de participar dessa live para debater esse tema ainda tão sensível na nossa comunidade. Reverendo Willames, faça as honras. Reverendo, seu microfone está desligado. Desculpa. Boa noite a todos e a todas que nos acompanham por nossas redes sociais. Em mais este bate-papo de quinta-feira. Que alegria poder compartilhar nessa live com a minha amiga, irmã pessoal, né, querida, a reverenda Alexia Salvador. E também com o monge José, né, de Campina Grande, aqui da Paraíba, que vai estar compartilhando desse momento tão necessário na nossa sociedade, né? Viemos aí uma semana, né, de luta, de discussão, de debate, mediante o vídeo, né, da professora, né, falando sobre sexualidade, falando sobre o próprio movimento LGBT, querendo falar sobre a biologia, fazer uma comparação à biologia e reforçar pela Bíblia, né, fazendo uma exegese, uma hermenêutica muito rasa. E foi tão infeliz, tanto como educadora, como ela foi infeliz também como uma especialista em teologia, e só fez levantar, na verdade, mais uma vez, o diálogo da intolerância religiosa que existe, né, tão latente com as pessoas não intolerância religiosa, mas principalmente ao movimento LGBTQIA+. Então, é de suma importância, né, o tema de hoje que vamos trabalhar, que vamos conversar, e é de suma importância que seja essa semana, né? Veja como as coisas de Deus são tão perfeitas, né? Então, quero desde já agradecer imensamente a presença de vocês nesse bate-papo e deixar a coisa fluir, que eu sei que vai ser sempre maravilhoso. Monge José, fica à vontade para fazer a sua apresentação. Então, primeiramente, boa noite, pessoal. Quero agradecer pelo convite e dizer que momentos como esse, eles são importantes, acima de tudo, porque nós estamos tratando de seres humanos, e seres humanos são diversos, seres humanos têm poder de livre-arbítrio. Nós, seres humanos, vivemos numa interdependência. Eu sou um monge noviço, eu estou estudando para ser um monge ainda devidamente formado, sou aqui da cidade de Campina Grande, como o Williams falou, e eu espero que a gente tenha uma noite de boas reflexões. Muito obrigado. Alexia, fique à vontade. Obrigada pelo convite, Williams. Estar aqui nessa noite com vocês hoje me traz tantas lembranças boas da minha estadia na casa do Williams, em 2017, quando nós adotamos a Ana Maria lá em João Pessoa, lá em Recife, e fomos passar alguns dias de descanso na casa do Williams, quando a gente conheceu a ICM Cabedelo ali presencialmente. Eu fico aqui olhando para Mailton e para ele e me vem as coisas à mente, né? É muito bom estar aqui com o monge também, José, para a gente poder falar um pouco sobre essa espiritualidade, né? Será que de fato existe uma espiritualidade trans ou não? O que são espiritualidades, né? Então, acho que é importante a gente trazer essa discussão e reconhecendo esse enfrentamento que a gente faz enquanto
uma teologia progressista, afirmativa das identidades, da sexualidade, a importância que se dá da gente dar esse lugar de fala e de reconhecimento para esses corpos transgressores tão silenciados por tantas religiões, principalmente pelo cristianismo fundamentalista. Então, eu tenho certeza que nessa noite a gente vai conseguir fazer essa reflexão com muita alegria, com muito carinho, dando a essas pessoas a oportunidade de elas perceberem que também há uma espiritualidade TT. Gratidão, reverendo Williams, pelo carinho, Maílson, a toda a comunidade em Cabedelo, pelo carinho sempre comigo e com a minha família. Nós aqui agradecemos e garanto que esse carinho ele é recíproco de vocês, da nossa comunidade também, para com vocês. Bom, gente, vou só alertar que se vocês quiserem deixar algum comentário ou fazer alguma pergunta, vocês coloquem aí no comentário da live, que a gente, depois no final das falas, a gente coloca aqui no ao vivo para que os nossos convidados possam responder. Monge, eu vou começar com o senhor. O que é o Zen budismo e como a escola de vocês lida com essa questão com a população TT, né, com a população de travestis e transexuais? Então, vamos lá, pessoal. Primeiramente, o Zen é uma tradição que nasceu na Índia, mas que se consolidou no Japão, e com a imigração japonesa para o Brasil, sobretudo no período da Segunda Guerra Mundial, o Zen ele se fortaleceu aqui no nosso país. E uma coisa importante que a gente tem que fazer a reflexão, como a gente estava conversando no início, é que esse tema ele é importante porque nós estamos falando de seres humanos. Seres humanos que têm poder de escolha. Nós temos poder de decidir sobre o nosso corpo. Nós podemos desfrutar do potencial do nosso corpo. Isso é uma questão fundamental. Ou seja, eu tenho um corpo, eu tenho um mundo interno. Em outras palavras, eu tenho uma estrutura de personalidade. Essa estrutura de personalidade eu construí de maneira individual e de maneira coletiva. E essa união de corpo mais as minhas vivências acaba me levando para uma série de possibilidades. E nesse tempo de conservadorismo que a gente vive hoje, esse assunto ele é de extrema importância. Principalmente quando você tem uma ministra que se diz da família, que simplesmente está desconectada da realidade interna das pessoas, da realidade externa, não sabe o que está acontecendo no mundo, e que por ignorância e também por má vontade, quer apenas limitar o ser humano a duas cores, a cor rosa e a cor azul, o que é uma tristeza. Então, é dentro dessa perspectiva humana que o Zen budismo trabalha, porque, na verdade, o Zen, o budismo como um todo, nós trabalhamos com os seres humanos e não necessariamente com a sexualidade. Nós não desprezamos a sexualidade. Eu me lembro que certa vez eu perguntei à monja Coen, Sensei, como é que fica essa questão do sexo? Como é que fica essa questão da sexualidade? E ela me disse com muita naturalidade, meu filho, a sexualidade, o sexo é para ser vivenciado. Então, nós do budismo, sobretudo do Zen, nós trabalhamos com seres humanos. A gente trabalha, portanto,
com as possibilidades que nós, seres humanos, independentes da questão da sexualidade, é isso que importa, o nosso potencial como ser humano. Então, o que eu posso falar aqui, eu falaria a mesma coisa se a gente tivesse num debate heterossexual. Ou se estivéssemos falando com pessoas que sejam celibatárias. Porque no Zen, Mailton, a gente trabalha com alguns preceitos. Nós temos, primeiro, os 3 preceitos puros, que é não fazer o mal, que já é difícil não fazer o mal. Segundo, se for fazer alguma coisa, o segundo preceito é fazer o bem. E o terceiro preceito é fazer o bem a todos os seres. E ainda temos mais 5 preceitos que vai entrar nessa questão do nosso tema. Nós temos o não matar, o não roubar, o não mentir, o não se intoxicar e não abusar da sexualidade. Que é justamente alguns preceitos que nós temos em várias outras tradições, e é justamente por onde algumas tradições começam a se radicalizar. Sobretudo nesses 2 últimos, com o nosso tema, sobretudo, com esse último, que é a questão da sexualidade. Então, nós, Mailton, no budismo, no Zen, nós temos uma coisa em mente. É que nós temos a mesma natureza dos mestres. Nós temos a mesma natureza de Jesus, nós temos a mesma natureza do Buda, nós temos a mesma natureza de todos os seres iluminados que por aqui passaram. Ora, então, se eu tenho essa natureza, que independe da questão da sexualidade, eu preciso praticar. E é uma prática não puramente budista. É uma prática de, sobretudo, entender a si mesmo em profundidade. E quando a gente começa a entender a nós mesmos em profundidade, nós começamos a perceber que nós temos desejos, que nós temos impulsos. Nós temos impulsos sexuais. O sexo faz parte da condição humana. E a questão é justamente essa, é como nós trabalhamos esses nossos impulsos. Porque aqueles que são radicais, e radicais existem em várias tradições religiosas, eles não sabem muitas vezes o que falam. Porque pensa que se não for heterossexual, é sinônimo de algum desequilíbrio. Então, o que acontece é que nós não podemos, na perspectiva budista, nós não podemos ser guiados o tempo todo pelos nossos desejos. Do mesmo jeito que a gente não pode ser guiado pela raiva, pela ignorância, pela ganância. Então, é nessa perspectiva que o Zen trabalha a questão desse tema de hoje. E nessa conversa que eu tive com a monja há um certo tempo, logo quando eu estava estudando para receber os preceitos de monge, ela disse: o estado natural da sexualidade não tem violência, não tem agressividade, que é uma coisa que o Buda falava muito. O Buda falava: todos os seres temem a morte, todos os seres, todos nós, tudo que a gente faz na vida é para evitar o sofrimento e conseguir a felicidade. Então, do mesmo jeito que eu não devo ser guiado pela raiva, pela ganância, pela ignorância, eu também não posso ser guiado o tempo todo pelo meu desejo. E isso não é uma questão de ser hétero ou não, é uma questão da condição humana. Tem uma vivência, eu me lembro que quando eu estava fazendo um curso de treinamento lá na Monja, eu conheci uma pessoa e essa pessoa contava que viveu na França muitos anos. Ela foi uma das primeiras drag queen aqui do Brasil.
E ela foi para a França e ela dizia, eu ganhei muito dinheiro, eu conheci muitas pessoas. E era interessante porque ela dizia, aquilo que eu ganhava, uma parte, eu ia fazer retiros espirituais. E ela conta que ela tinha uma amiga, e essa amiga, ela às vezes pegava uma pimenta, um pedaço de pimenta e colocava na boca para poder sentir o gosto de alguma coisa. Por quê? Porque abusou dos sentidos. E isso não é uma questão de ser homo ou heterossexual. É uma questão da condição humana. Então, nós não, nessa perspectiva que eu estou me referindo, a gente não deve abusar do corpo humano, da condição humana. Ou seja, é preciso a gente saber viver com aquilo que a gente sente. E isso é prática espiritual. E isso independe de tradição religiosa. Saber conviver com o que a gente sente, saber conviver com o que a gente pensa, é sinônimo de prática espiritual. E nessa prática espiritual, Mailton e companheiros, eu aprendi que não importa necessariamente como os outros nos tratam. Importa muito mais eu identificar o que é que tal pessoa mexe em mim quando ela me trata. O que eu não estou dizendo aqui que nós não devemos lutar pelos nossos direitos. Devemos, precisamos. Isso também é espiritualidade. Ou seja, faz parte da prática espiritual a gente criar uma interdependência positiva. Porque, como o Buda falava, tudo que existe é interdependente. Tudo que existe é impermanente. Então, nós precisamos criar uma interdependência que seja positiva. Nós não devemos criar, portanto, bloquinhos apenas. Porque nós somos uma sanga só. Nós somos a sanga humana. E dentro dessa sanga humana, existe a diversidade, que é o que marca nós como seres humanos. Então, esse é o momento que nós estamos vivenciando agora. Mais uma vez, eu quero agradecer pelo convite e parabenizar pela atitude de chamar as diferentes tradições para conversar, para saber o que é que se pensa, para saber o que é que podemos fazer junto para que o planeta Terra possa ser melhor. Isso vai beneficiar inúmeras pessoas. Então, é na perspectiva também da libertação que o Buda fala. Libertação dos nossos apegos. De não ser guiado o tempo inteiro sem ter autonomia. E nós somos, às vezes, apegados a uma determinada identidade. Isso é uma coisa que é muito difícil da gente entender na perspectiva budista, é que nós nos confundimos demasiadamente com esta identidade. A gente acha que nós somos... A gente se confunde com a função de pai, de filho, de esposo, de esposa, quando, na verdade, na perspectiva budista, nós temos a mesma natureza dos mestres. E como o Buda fala, tudo que existe é impermanente. Tudo que existe é interdependente. Então, eu acho interessante, uma vez a gente recebeu um monge aqui, nessas atividades online, e ele disse uma coisa curiosa, que a professora dele era um monge Theravada, e ele disse, minha professora, quando eu estava na Tailândia, ela dizia, não se leve muito a sério, porque você é um ser que está em transformação. Mas quando eu digo que nós somos um ser que estamos em transformação, eu não estou dizendo que é para ficar tudo de qualquer jeito. Não, é preciso colocar as coisas em um certo equilíbrio. E esse tema que nós estamos discutindo aqui, na sua diversidade, é uma forma de fazer com que essa interdependência fique um pouco mais equilibrada. Alguém pode estar perguntando, geralmente surge essa pergunta assim, é obrigado um monge viver sozinho?
Para você ver como são as coisas, né? Porque a palavra monge significa aquele que vive só. Então, quando o budismo foi para o Japão, o que é que aconteceu? Teve um mosteiro lá que pegou fogo, e aí, quando foram socorrer os monges, atrás dos altares tinham famílias. Ora, mas se o monge era celibatário, como é que poderia ter verdadeiras famílias ali dentro? Então, muitas vezes, as tradições religiosas, elas são bastante hipócritas. Quando não considera o aspecto nosso, humano. E uma outra coisa que geralmente se pergunta é: os monges, então, podem casar. No Zen budismo, os monges, eles podem se casar. Os monges e as monjas. No Buda, no tempo do Buda, a recomendação era, na questão da sexualidade, acate a cultura. Então, se de repente você morava num país de casamentos monogâmicos, o correto seria casamentos monogâmicos. Ou então, no caso de alguns países, a poligamia. Só que o tempo vai mudando, as consciências vão mudando. Aí você pode pensar, existem monges homossexuais, transexuais, travestis? Existem. Existe porque, repito o que eu disse lá no início, nós trabalhamos com os seres humanos, dentro da sua diversidade. E uma outra coisa que as pessoas têm algumas dúvidas é: você casou, como que é um casamento budista? Um casamento budista, o casal vai até a frente do altar e escreve os seus votos. O que é que aquele casal deseja? E eles fazem a cerimônia em cima daqueles votos que eles se acham que são capazes de realizar. Então, pode acontecer que, por exemplo, um casal não deseje ter um relacionamento aberto. Pode? Pode. Porque a questão fundamental é que, como é que numa relação eu não cause dor e sofrimento às pessoas? Então tem que ser uma coisa que tem que ser muito amarrada. Porque quando a gente se relaciona com as pessoas, nós nos relacionamos com as tendências delas, com a interdependência delas. Se a gente se relaciona com uma, já é difícil, imagine se relacionando com várias. Então não existe, na perspectiva budista, uma diferença. Pelo contrário, a realidade que a gente vive é justamente a espiritualidade. Não existe uma vida espiritual e uma vida comum na perspectiva budista, não. Essa vida comum, como diz o mestre Dogen, que é um dos fundadores da nossa ordem, a minha vida comum é a minha vida iluminada, ela é cheia de luz. É como eu vivo as coisas. E isso que eu estou falando aqui agora não significa dizer que nós devemos aceitar as coisas de qualquer forma. Não. Reforço, precisamos criar uma interdependência positiva. Muito obrigado pela sua fala muito esclarecedora a respeito do Zen, né? Pelo menos iluminou bastante algumas dúvidas que eu tinha bem pessoais a respeito de como é essa interação do Zen, né, com os seres humanos de uma forma, né, se a gente for levar para uma forma geral. Bom, vou deixar aqui algumas participações, alguns comentários, né? O Vinícius Macedo está desejando boa noite à reverenda Alexa, ao pastor Willames e ao monge José. A Carol Machado, lá de Rondonópolis, Mato Grosso. Carol, um beijo.
e ainda bota a hashtag, vai ter Alexia sim. Essa é babada. Essa deve ser uma grande seguidora sua, reverenda. A Lu Albuquerque dizendo que lindo a sua fala, monge. A Adriana Albuquerque também desejando boa noite a todos. O Paulo Paixão, o Roberto Louran desejando também boa noite. Mas, reverenda, como é ser uma mulher trans dentro das igrejas da comunidade metropolitana do Brasil, ou pelo menos de Mairiporã? Como a igreja vê você enquanto indivíduo? Ainda você não é considerada aquela pessoa meio que excluída? Quando a gente fala de uma vivência trans dentro do cristianismo, a gente tem que fazer alguns apontamentos importantes para a gente compreender como se dá isso. A ICM, que foi fundada lá em 68 pelo reverendo Troy Perry em Los Angeles, nos Estados Unidos, e que hoje está em pouco mais de 33 países no mundo, traz a questão trans de maneira muito séria. Porque a gente tem que pensar que o mundo que a gente vive é um mundo que não foi feito para pessoas trans. Eu costumo dizer que quando eu acordo pela manhã, eu coloco meu pé na rua, eu me deparo com um mundo cisgênero. Então, a gente tem que pontuar que as pessoas comecem a perceber que a cisgerenidade é o oposto da transgerenidade. Ou seja, o monge José é um homem cis, né? O pastor William é um homem cis. Embora seja gay, ele é um homem cis. Mailton também é um homem cis. Então, a cisgeneridade, ela acaba se sufocando a transgerenidade. Então, entender que na religião cristã a gente não tem ainda muitas coisas voltadas para a questão da transgerenidade, a gente começa a perceber a necessidade, então, de se criar ou de se perceber dentro desse espaço religioso. A gente sabe que ainda o cristianismo, de maneira geral, ele fala muito da homossexualidade, eles batem muito na questão da homossexualidade, mas eles se esquecem de falar das outras orientações e identidade de gênero. Então, orientação de gênero, orientação sexual é aquilo que eu tenho desejo, que eu olho, né? É aquela pessoa que eu quero me relacionar. A identidade de gênero é a forma como eu me sinto, como eu me vejo, né? Então, eu poderia muito bem ser uma mulher lésbica. Eu poderia ser uma mulher lésbica. Por quê? Porque a minha identidade é feminina, mas a minha orientação poderia ser diversa. Então, pensar nesses arcabouços, nesses pontos fundamentais, é onde a gente vê a dicotomia da religião, né? A gente pensar no cristianismo que foi feito para pessoas cisgêneras, não para pessoas transgêneras. E a gente, enquanto teóloga queer, a gente vai estudando, já faz um bom tempo que eu tenho me dedicado a essa produção, porque eu sou uma mulher trans, eu sou uma travesti, então, para mim é muito caro e muito urgente me encontrar dentro de um espaço que eu me sinto bem. A ICM, ela é a primeira igreja, inclusive hoje a gente entende que a ICM deu um passo, né? A ICM não é só inclusiva, ela é uma igreja afirmativa das identidades e das sexualidades, porque incluir, qualquer pessoa pode incluir, qualquer igreja pode incluir, mas e deixar essa pessoa ser protagonista dessa fé que ela sente, né? Como deixar com que essa pessoa possa também manifestar uma vocação, né? Entendendo que eu fui a vida toda católica, fui para o seminário estudar para ser padre, ou seja, eu sempre tive no meu coração um chamado, uma vocação, um dom
Então, a ICM, ela me propiciou viver essa realidade hoje enquanto uma mulher trans. Porque se nós não desconstruirmos e entendermos que existe sim uma espiritualidade trans, e ela é diferente. Por que ela é diferente? Porque toda a espiritualidade, ela passa no primeiro momento por aquilo que a gente sente, como a gente se identifica, aquilo que permeia a nossa mente, os nossos desejos, os nossos sonhos. Porque, de repente, algumas pessoas que não estão tão ligadas a uma religião podem entender que espiritualidade é só o ato de rezar, de meditar. Não. Muito bem disse o monge, a espiritualidade é um todo. Não há dicotomia entre viver uma experiência de fé e ser uma mulher trans. Não, por quê? Porque existe uma união, é uma totalidade que ela se expressa a partir daquilo que a gente sente. Então, quando eu penso, por exemplo, que eu estou numa igreja que é afirmativa das identidades, mas que também caminha se construindo, se ressignificando, se percebendo, e quando eu olho para 2 milênios de cristianismo no mundo e ainda percebo uma prática cristã dogmática que ela silencia corpos, que ela silencia desejos, que ela coloniza esses corpos e que ela fragmenta as pessoas, a gente começa a compreender a urgência de coexistir dentro desse âmbito da teologia e do mundo, entendendo que as pessoas trans, principalmente as mulheres travestis, têm uma espiritualidade muito diferenciada. Por quê? Porque são fruto de violência, são fruto de preconceito, são expulsas de casa muito cedo, são obrigadas a abandonar o ensino médio. E eu, como professora há 16 anos da rede pública aqui em São Paulo, sei disso, né? O quanto que as pessoas trans não conseguem ficar no ambiente escolar. Então, lidar com a família que muitas vezes não compreende, a escola que legitima toda a transfobia e uma sociedade que não é pensada para acolher, internamente essa pessoa começa a projetar algo. Essa pessoa, ela já não é mais normal no sentido que nós entendemos de normalidade. Porque nós nascemos para sermos no mundo, não é assim? Eu acho que qualquer religião prega isso, que nós nascemos para ser. Aí você olha para um mundo que não é pensado para você, para um mundo que não é projetado para você, para um mercado de trabalho que não é feito para você. Você chega numa loja, eu que tenho 2 metros, né? Eu ainda quero conhecer um dia pessoalmente o monge Jean, mas os meninos já me conhecem, monge. Eu tenho quase 2 metros de altura. Eu chego numa loja, eu não tenho roupa para mim. Não é uma loja, não é um mercado projetado para mim. E por que eu estou tentando dar esses exemplos que eu poderia dar em número? Porque quando nós temos internamente mágoa, e quando nós temos ali um desejo de ser no mundo, algumas pessoas vão buscar uma espiritualidade para suprir aquilo, para encontrar respostas, para se sentir melhor, e outras pessoas vão rechaçar isso. Outras pessoas vão dizer, não quero isso, porque a religião faz isso com pessoas iguais a mim. Eu me deparo diariamente, monge, com essas pessoas falando isso para mim. Alexia, você sofre da síndrome de Estocolmo. Como que você ainda quer ser cristã, uma vez que o cristianismo ainda faz tudo o que faz com a comunidade LGBTQIA+. Aí você vai tentar dialogar e dizer, olha, o cristianismo pode até fazer isso, mas Jesus não faz isso. Jesus nunca fez isso. Ao contrário, né? De maneira muito pedagógica nos evangelhos, Jesus vai ensinar para o mundo como lidar com as diferenças, né? Como lidar com aquilo que a gente não conhece. E a pessoa trans, muitas vezes, ela não quer estar inserida num espaço cristão, porque o cristianismo milenar, né, nesses 2 milênios de cristianismo, a prática em detrimento do nosso corpo é motivo de demonização, de banalização, perseguição e morte.
E essas pessoas, então, muitas vezes, elas vão buscar, quando se tem um desejo interno de uma prática dita espiritual, ela vai recorrer, então, a outras profissões de fé, a outras religiões para se encontrar. Muitas meninas se encontram, por exemplo, no candomblé, em religiões de matriz africana. Muitas meninas, né? E assim por diante. Então, independente desse lugar que você escolhe estar, porque a religião, a espiritualidade, antes de mais nada, deve ser a prática do querer estar, aquilo que nos atrai, é onde nos sentimos bem, é onde nos identificamos. Então, estar nesse lugar passa primeiro pelo meu corpo transgressor. E o que é um corpo transgressor? Vou tomar água, gente. Falei muito hoje. Esse corpo transgressor é aquele que transgride a norma binária de gênero. E qual é a norma binária de gênero hoje vigente na sociedade? Homem e mulher. Então, quando a gente vai desconstruir para entender que homem e mulher são papéis sociais estabelecidos pela sociedade, que nós nascemos macho e fêmea, né, biologicamente. Então, homem e mulher, e Simone de Beauvoir vai nos dar essa aula, né, que não se nasce mulher, mas torna-se mulher, ou seja, não se nasce homem, mas se torna-se homem. A gente começa a compreender essa dicotomia entre aquilo que eu sinto e um desejo interno que eu tenho, seja por uma experiência familiar, ou por um encontro pessoal, ou por N motivos de pertencimento de uma fé. A espiritualidade trans que eu vivencio hoje me faz me perceber dentro da minha religião. Então, para mim, que sou cristã, Jesus Cristo é o Senhor, para mim Ele é Deus, para mim Ele é o Senhor da minha vida, mas para mim também Ele é meu irmão, Ele é meu amigo, Ele é meu companheiro, e eu vou entender que Jesus também foi um homem trans. Inclusive, né, eu quero aproveitar aqui todo aquele bafo que aconteceu em 2017, por causa de um vídeo que eu gravei para a comunidade de Cabedelo. Vocês lembram desse, menino? Aquele vídeo ganhou o mundo. Ganhou o mundo. Eu dizia que Jesus... A repercussão dele foi não só viral, mas global. Então, e de maneira tão despretensiosa, ela ali querendo acarinhar a ICM Cabedelo, mal sabia eu que Deus estava falando, meu amor, calma aí que nós vamos para o mundo, né? Porque pensar em gênero é, antes de mais nada, entender que gênero é o que qualifica as pessoas. Ninguém é simplesmente Alexia. Ninguém é simplesmente Myron. Ninguém é simplesmente William ou José. Ou você é homem ou você é mulher. Não é assim? Ninguém é só um homem. Porque você é um composto de muitas coisas. Isso não é diferente com Jesus, né? No cristianismo, né, Jesus, antes de encarnar em Maria, ele já existia. E aí tem o dogma da Trindade, Pai, Filho e Santa Ruá, Espírito Santo. Então, Jesus, quando ele assume a condição humana, ele faz uma transição de gênero, ele sai do gênero divino e assume o gênero humano, a condição humana, né? Então, quando eu olho para o prólogo de João, que diz que o verbo de Deus se fez carne e habitou no meio de nós, hoje eu vou dizer que o verbo de Deus se travestiu de humanidade e habitou no meio de nós. Ou seja, a espiritualidade trans consegue me fazer refletir nessa fé que eu professo. Faz eu encontrar lugar numa fé que há quase 2 milênios foi feita, parece, pensada por estruturas de poder para pessoas brancas, europeias e cisgêneras, né? Então, eu não posso simplesmente reduzir a fé e achar que ela é para um determinado grupo. Então, pensar numa espiritualidade trans, hoje, para mim, é muito caro, porque, mesmo sem ter tido a pretensão, eu acabei me tornando um referencial disso na América Latina. Então, eu entendo que se eu não desbravar esse debate, se eu não produzir teologia, e produzir teologia não é simplesmente escrever, mas
se tornar irrefutável na sua fala, né, naquilo que você produz, você se depara com uma teologia cis, que também vai suprimir a teologia trans, né? E dentro do próprio universo LGBTQIA+, existe esse embate, existe essa discussão, né? De uma parte que vai dizer que não, que nós, travestis, LGBTQIA+, não devemos ser cristãos ou cristãs, devemos ser qualquer coisa, menos cristianismo, como se somente dentro do cristianismo houvesse perseguição, silenciamento ou colonização, pensando que quando as pessoas muitas vezes vão dizer, olha, na religião de matriz africana não há preconceito. Talvez as pessoas deveriam pesquisar a preconceito, né? Quando a gente entende que uma travesti, por exemplo, numa roda de gira, ela não pode manifestar um orixá feminino, que ela tem que usar calça. Então, também é uma discussão que se tem hoje no Brasil, inclusive, de muitos babalorixás e alorixás que vão dizer que não, né? O orixá te aceita, mas você não tem útero, você não tem vagina, seu corpo é de homem. Ou seja, mas tem um outro grupo que já começou a entender que essa fala não é bacana, que essa fala não é verdade. Então já existe também, né, uma contrapartida, né? Eu não sei dentro do budismo ainda, eu preciso aprender, monge, quero muito conversar com o Senhor depois, em off. Eu preciso muito aprender também esses arcabouços, porque eu entendo que não é só no cristianismo, né? Porque a gente tem que separar cisgerenidade de transgerenidade. Entender que no corpo trans, o babado é mais forte. No corpo trans, as coisas refletem de outra forma, porque parece que a todo momento a gente tem que estar armada. Parece que a todo momento a gente tem que ter uma resposta pronta, porque a pessoa cis ela vai engolir a gente. E na fé é a mesma coisa. Na fé acontece da mesma maneira. Então, pensar numa espiritualidade trans é pensar, para além de todas as coisas que a gente poderia falar aqui, é pensar numa espiritualidade que ela transgride. Porque as pessoas podem achar que a espiritualidade trans é só no corpo trans. Não. A espiritualidade trans é para todas as pessoas. Porque ela abraça todas as pessoas. Essa espiritualidade que rompe com paradigmas históricos. Uma espiritualidade que diz para mim que eu tenho que ir para as ruas lutar pelos meus direitos, que eu tenho que estar na política, que eu tenho que estar nos coletivos, que eu tenho que estar nos enfrentamentos. Transgredir, né, esse prefixo trans de mudança, de essa metamorfose, se dá na fé, né, de pensar que é uma espiritualidade que ela não pode ser estática. Ela tem que ser uma espiritualidade que todo dia, que todo momento, por tudo aquilo que a gente vive, ela vai passando por mutações, ela vai deixando você diferente. Talvez a questão trans pode nos limitar a entender só em pessoas travestis, mas as pessoas não binárias, né? E as pessoas assexuais, as pessoas pansexuais, as pessoas bissexuais. Ou seja, a gente não pode correr no risco de tentar, de maneira linear, estabelecer somente uma prática, ou entender que ela só acontece. Ela não é estática. A espiritualidade trans na ICM, no mundo todo, mas enquanto América Latina, enquanto Brasil, enquanto São Paulo, enquanto Mariporã, eu sou testemunha e posso afirmar com todas as letras que é uma espiritualidade santa, bendita, acolhida e promovida. É uma espiritualidade que pode, sim, me transformar nas minhas falhas, porque eu sou essa pessoa com inúmeras qualidades, mas uma pessoa também com inúmeros defeitos, ou seja, essa dualidade humana presente em qualquer religião nos leva a buscar, a melhorar enquanto pessoa, a refazer as nossas práticas, os nossos pensamentos. Essa santidade do nosso corpo na ICM é uma santidade que é vista de outra forma, ou seja, o meu corpo é meu corpo, minhas regras, e Deus está comigo nisso, né? É o meu corpo, é o meu desejo, aquilo que eu quero fazer, da forma que eu quero fazer. Então, a gente entende que essa não colonização, usando a fé como instrumento que legitima, né, essa colonização dos desejos, é que se dá essa espiritualidade transviante. E se deixar, vou falar aqui, então, fico aberto aí para a gente poder dialogar mais.
Bom, se alguém que está nos Maravilha. assistindo quiser deixar alguma pergunta, é só ir nos comentários da live, digitar a sua pergunta que eu jogo aqui na tela e ou a reverenda ou o monge respondem. Reverendo Willames, nos dê as honras mais uma vez. Enfim, colocar que com o monge, né, a gente tem a satisfação, tanto eu como o Mailton, de conviver com o Taixim e nos banhar, nos deleitar, né, nessa convivência quase que diária com o budismo, o Zen budismo, na verdade. E o quão gostoso é ouvir cada conto budista e essa experiência como irmãos fraternos no Fórum da Diversidade Religiosa nos faz cada dia mais crescer como seres humanos. E trazendo a palavra da irmã Alexia, minha querida, como você bem colocou, né, o vídeo que lá em 2016 foi feito, né, para a ICM Cabedelo, né, falando sobre justamente o Dia de Visibilidade Trans, né, naquele mês de janeiro, e provocou tanto nas pessoas, mas provocou principalmente dentro de cada um de nós a reflexão sobre essa transfiguração humana de Cristo, sobre essa personificação de Cristo na humanidade. E eu sempre acrescento, eu sempre uso essa sua fala, Alexia, nos cultos. Eu acho que eu usei na live de quinta-feira passada, eu ainda usei um trecho dela, e eu digo sempre, se Deus nos fez a sua imagem e semelhança, como diz lá em Gênesis, a gente pode dizer e gritar ao mundo e reverberar que Deus, ele é travesti, Deus, ele é um monge, eu vejo Deus no monge, eu vejo Deus no meu bruxo, no Saulo, que sempre nos acompanha, e a gente vai vendo as tantas expressões dessa face sagrada na humanidade. E esse bate-papo, ele serve justamente para nos quebrar o preconceito internalizado que existe, quebrar ainda tantas coisas que existem fechadas em nossa mente, em perceber o quanto eu me deleito de Cristo quando eu ouço minha irmã Alexia falar. E eu costumo sempre dizer, nos papos mais íntimos, né, da igreja, que eu não tive a grande satisfação e a honra de conhecer o Troy Perry como a irmã Alexia. Mas eu conheci o Troy Perry feminino no Brasil. Eu vejo o Troy Perry encarnado na pessoa da Alexia. Você é a pessoa, Alexia, que mais encarna o ser ICM quando ela foi pensada, quando ela foi idealizada, não como igreja, mas como uma comunidade de fé, para abraçar todas as pessoas segregadas, excluídas naquele momento. E a ICM é isso, é uma igreja que milita em direitos humanos. Ela milita pelo direito de ser quem somos. Enquanto expressamos a nossa fé, nós expressamos e afirmamos o nosso corpo, a nossa identidade, a nossa sexualidade. E eu fiquei, monge, muito feliz, extremamente feliz, quando eu ouvi a primeira vez o Ivo falar sobre como o Zen budismo, como o budismo, ele percebe, ele vê essa sexualidade. E veja que, mesmo sendo de religiões tão diferentes, de espiritualidades tão diferentes, o quanto comungamos de um mesmo pensar, o quanto comungamos de uma mesma bandeira de luta, que é o direito de ser quem somos, e viver o nosso sagrado. E é isso que as lives da ICM das quintas-feiras, ela vem propondo, é manifestar, acima de tudo, e acima de todas as coisas, o sagrado, que muitas vezes é ocultado, né? Enfim, só tenho mais uma vez a agradecer pela fala desses dois seres humanos iluminados por demais. Eu vou só dar um adentro, né? Naquele mesmo ano que você, Alexia, fez aquele videozinho, isso reverberou tanto dentro da comunidade que
na ICM, todos os anos a gente faz uma mesa de diálogos. A mesa de diálogos daquele ano foi justamente falando sobre a população TT, né? Daquele ano. E, monge, eu sempre digo para Ivo, que o monge Taishin, né? Que em off, ele é meu professor, porque ele vive me contando as histórias, vive me ensinando. E olhe, a meditação, e não sei o que, a gente sempre se fala. Foi ele que foi que veio no pezinho do ouvido e disse: olha, eu sei que eu posso lhe ajudar. Foi ele que fez justamente essa ponte com o senhor. Então, Ivo, você está acompanhando a live. Um beijo, meu querido, meu grande irmão de alma, né? Como diz a comunidade Wicca, que nós temos irmãos de sangue e também irmãos de alma. Perfeito, perfeito. Um abraço pro monge Taishin, pro Ivo, para todos vocês. Eu acho bonito e necessário isso que a gente está fazendo aqui, porque é uma construção. É uma construção que a gente está fazendo, e como muitas construções são momentos muito dolorosos. Mudar as condições materiais do mundo, a gente muda muito rápido. Agora, mudar a forma que as pessoas pensam, isso demora muito. Isso não é feito do dia para a noite. Por isso que momentos como esse, que mostram a diversidade, que é o que encanta os seres humanos, é uma coisa que é de extrema importância. E você falou do Zazen, eu sou um apaixonado pelo Zazen, e quando a reverenda estava falando, eu estava me lembrando justamente sobre o poder que nós temos nos momentos de oração. Porque naquele momento de oração, você é direto. É você com o seu superior. Do mesmo jeito que a gente no Zazen, e o Zazen é um momento de intimidade. Ontem a gente estava aqui numa live falando justamente sobre isso. O Zazen é você voltar para casa e se sentar em tranquilidade. E nesse lugar de tranquilidade, nesse silêncio, ninguém tem poder de mexer. Nós nos sentimos mais fortes, mais firmes, mais autônomos no momento de Zazen, no momento das orações. Então, realmente é uma questão... É doloroso ser obrigado a falar essas coisas, a ter que lutar por uma determinada causa, mas tenho certeza que um dia após o outro, uma ação após a outra, a gente consegue construir uma humanidade, quem sabe mais, não só inclusiva, mas que realmente integre como um todo, respeitando a diversidade, porque tem muito papo de diversidade por aí que não é diversidade. É uma diversidade assim, venha, eu lhe abraço como você é, mas quando a gente entra para conhecer, não nos aceitam como nós somos. Por isso que um momento como esse, vocês estão de parabéns. Exatamente. É uma atrocidade. Muito bom. Ai, gente, eu fico encantada com tudo isso, porque o budismo é uma religião, é um jeito de ser no mundo, é uma experiência de fé que muito nos ensina, que muito nos agrega, né? Porque a gente pode pensar em monge, as pessoas ficam, o monge é aquela pessoa calminha. Não, ser budista não é só isso, né? Ser budista é se posicionar, ser budista é saber debater, é saber ocupar o seu lugar, né? Então, eu tenho a graça de aqui em São Paulo conhecer muitas pessoas budistas e já fui convidada também por eles a estar com eles em vários momentos. Então, a gente entende que é um povo que sempre, desde o início dos tempos, acolhe, né? O budismo tem essa característica fundante, né? De acolher as pessoas, né? Então, eu acho que essa noite ela me faz uma pessoa melhor, porque ouvir o José me traz isso, né? O quanto ele tem essa sensibilidade na fala, no olhar dele, nessa tranquilidade que eu não tenho, viu, monge? Eu já sou um vulcão com as coisas, mas isso é diverso, né? Eu acho que as pessoas também não podem ser iguais, elas têm que ser elas mesmas. Então, o mundo precisa
de pessoas igual a mim, igual ao Senhor, igual a cada um e cada uma de nós. Porque pensar nessa fé que transgride, a gente ainda precisa entender o quanto isso incomoda as pessoas, o quanto isso deixa as pessoas desconfortáveis, né? Porque, para ser bem breve, pensar num Jesus travesti é fazer com que as pessoas não só pensem em sexo. As pessoas, né, elas só pensam nisso. Ah, mas como assim um Jesus travesti, um Jesus silicone, um Jesus salto? Não, meus amores, não é isso. Não é isso, né? Pelo amor de Deus, quem sou eu para falar isso? Não é isso. Mas é pensar num Jesus que acolhe a todas as pessoas, né? Um Jesus que se traveste de homem, morre por homens e mulheres e ainda continua nos chamando aí a ser no mundo, né? A seguir os seus exemplos, a sua prática de vida. Então, a minha gratidão por ter participado com vocês aqui nessa noite, quando marcaram uma outra live, me chama que eu vou, como diz a do Brasil, né? Me chama que eu vou. E para as pessoas que vão assistir depois, as que estão assistindo agora, eu finalizo a minha fala assim. Quantas pessoas trans tem nas suas redes sociais? Quantas pessoas trans frequentam a sua casa? Quantas pessoas trans frequentam a casa da sua família? Né? Quantas pessoas trans estão no seu hall de amizade? Então, pensa nisso, que a partir disso, você já vai perceber como você vê essa população, como você percebe essa população, e a partir disso, ser com essas pessoas é ser com você mesmo, né? Entender que as pessoas trans, homens trans, travestis, são muitas vezes a linha de frente. Somos o país que mais mata travestis no mundo. E eu fui mexer no vespeiro ainda, né, pastor Williams? Eu fui mexer no vespeiro, porque o fundamentalismo religioso, além de silenciar, ele mata, tá? Ele mata, porque ele instiga as pessoas ao ódio, ao preconceito, mas que essa luz que emana de Buda, que essa luz que emana de Cristo possa abrir esses caminhos, clarear mentes e almas, romper preconceitos, romper paradigmas, porque a única coisa que a gente quer no mundo é ser quem nós somos de fato. Então, gratidão por participar com vocês nessa noite. Bom, eu, em nome da comunidade de Cabedelo, que agradece muito a presença de vocês. Eu vou só deixar marcar aqui umas pessoas que estão comentando, né? O JG Lima, né? Tá dizendo que a live é enriquecedora. Ele, enquanto homem trans, está atento a todos os debates. A Genise Rangel, que está dando um beijo para todos. A Tassiana Barros. O Paulo Paixão, que está amando a fala de cada um de vocês, né? O Vinícius Macedo, que teve a honra de servir na ICM Cabedelo, ajudando o pastor Williams e o Mailton nas liturgias, e hoje eu sou um seguidor do Zazen, da Sanga Virtual da comunidade Zendô, de Campina Grande. Muito obrigado pela iniciativa de trazer meus dois amores, o Zen e a ICM, para uma conversa tão esclarecedora. Que bom e quão agraciado tenho me sentido aqui de João Pessoa em ver vocês. Gratidão. Vinícius, você está devendo uma visita a gente, viu? Não se esqueça. Você está devendo. E olha que eu vou cobrar. Reverendo. Mailton, só fazer um adendo. Tá toda hora dos comerciais. Gente, vou aproveitar só a oportunidade. Nós estamos com a vaquinha, né, para conclusão da reforma da igreja. Na verdade, a igreja de Cabedelo está passando por uma ampliação, né, e a gente tem que fazer um abafamento de som e vai aproveitar e colocar toda a parte de cerâmica da igreja. Até porque, após a conclusão de todas as obras, a ICM Cabedelo tem a satisfação, junto com o nosso amigo Taixin, vamos tentar implantar uma sanga budista em Cabedelo. Então, vai ser usado o espaço da ICM para essa implantação de uma sanga em Cabedelo, se assim Buda e Deus nos permitir. Né? Então, peço a vocês que divulguem, né, quem está nos acompanhando, que divulguem por suas redes sociais, que possam fazer sua doação, a doação mínima de R$ 5,
Quem não quiser fazer doação em valores, pode ser com seu trabalho, com material, enfim. Estamos aqui de braços abertos, né, para acolher qualquer tipo de doação que possa nos ajudar a fortalecer esse movimento de direito à vida. Bom, depois desses comerciais, vou continuar registrando a presença da Tassiana Barros, né, do Valdemilson Bezerra. Espero não ter errado o nome de nenhum de vocês. Um beijo, muito obrigado por ter nos assistido até agora. E, Monge, se o senhor quiser dar as suas considerações finais, fique à vontade. Viva a diversidade e a luta. Que possamos ser humanos cada dia melhor. Reverenda? A gente siga lutando e sendo quem nós somos, que esse mundo que a gente busca, ele vai acontecendo conforme a gente vai acontecendo. Então, quanto mais travesti eu sou, mais esse mundo acontece. Então, que a gente possa ser homem trans, mulher trans, travesti, não binário, gay, lésbica, qualquer letrinha que nós formos, que mais quem seja um ser humano que acredita que a mudança vem a partir daquilo que a gente é. Então, aquilo que a gente é aquilo que Deus nos fez, né? Então, que a gente possa ser no mundo sal e luz. Então, gratidão, beijo, que Deus abençoe a cada um e a cada uma de vocês. Reverendo. Só mais uma vez a gratidão e que esse ser supremo de luz que está acima de cada um de nós venha sempre nos abençoar, nos guiar e nos capacitar nessa luta, nessa militância por dia cada vez melhores e dias inclusivos, de fato, né? E não exclusivos, mas inclusivos, de fato, a todas as pessoas. Obrigado mais uma vez, Alexia. Obrigado ao José. Obrigado a você, Mailton, que com tanto carinho pensa, né? Em cada live, vai lá de madrugada, pastor, acorda. Preciso conversar, a gente tem um tema, né? E vem aí mais à frente Saúde TT, né? Uma das lives que daqui a algumas quintas-feiras vai estar aí para a gente também bater um papo, né? A Saúde TT. Então já fica a dica aí para quem está nos acompanhando e que fique conosco, compartilhe, né? Sábado tem mais uma live sobre os movimentos sociais e a gente vai ter a graça de receber o pastor Gustavo da ICM Rio, né? Que vai estar conosco. Domingo, às 5 horas da tarde, no nosso culto de louvor e adoração. Bom, recados dados. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês dois e a você que está nos assistindo também, muito obrigado por ter acompanhado todo esse debate e até mais.